Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente ter como uma espécie de guia para ajudar os senhores e senhoras na consolidação do trabalho que a disciplina de estatística pediu, para vocês. A gente vai verificar o barema do trabalho e vai mostrar no Excel como a gente faz de forma muito simples as, orientações que estão previstas no trabalho. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui um pouquinho. A gente está aqui então na nossa tela, da pasta da disciplina, a mesma que tem os nossos slides aqui, e, na pasta trabalho em grupo, a gente tem o nosso barema aqui. E a gente vê que no barema, basicamente, os senhores precisam escolher uma variável ligada à segurança pública para os 853 municípios de Minas e uma variável externa de algum dado socioeconômico dos municípios de Minas, para a gente fazer a nossa análise aqui. E aí a gente vai precisar de fazer dois tipos de estatística: uma estatística descritiva, com as medidas de tendência central e de dispersão, e uma análise de correlação, utilizando métodos estatísticos como Pearson ou Spearman. A gente vai fazer essas duas coisas agora no Excel e eu vou mostrar para vocês como de forma muito fácil a gente consegue chegar lá. Voltando na nossa pasta da disciplina, eu já criei um outro arquivo aqui, num subdiretório chamado exercícios de correlação, e um arquivo de Excel chamado modelo de correlação CFO2. Vamos para esse arquivo aqui. Eu vou só aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil de vocês identificarem. Mas basicamente o que a gente tem aqui seria o arquivo que vocês vão ter, só que com cidades do estado de São Paulo. Eu não usei as cidades do estado de Minas para a gente não dar nenhum spoiler daquilo que os senhores podem encontrar, aqui no nosso estado. Mas basicamente, se a gente sabe fazer com os municípios de São Paulo, a gente também vai saber fazer com os municípios de Minas Gerais. A gente começa com essa planilha. Se os senhores quiserem, trabalhar com ela enquanto assistem esse vídeo, eu sugiro que cliquem aqui em arquivo, baixar, e baixem essa planilha em Excel no computador de vocês, ou cliquem em fazer uma cópia, e assim vocês terão no próprio, Google Drive de vocês uma cópia desse arquivo, editável, porque da forma como está aqui, os senhores só vão conseguir ver os dados. Tendo feito essa cópia, vocês vão verificar o seguinte: a gente tem uma primeira variável aqui, que eu peguei no site do DataSUS e calculei a taxa de homicídio para cada 100.000 habitantes dos municípios de São Paulo. Então, nós temos aqui todos os municípios do estado de São Paulo. É um estado com 640 e poucos municípios, muito próximo dos 853 de Minas. Vejam que a gente também tem características similares com a de Minas, né? Então, alguns municípios com taxa zero, então passaram um ano inteiro sem ter nenhum homicídio consumado, e outros homicídios com taxa muito alta, né? Então, um município pequeno, devido a ter uma população pequena, uma taxa ali de 54 para cada 100.000. Então, essa seria a nossa variável relativa à criminalidade. Eu vou marcar ela com uma corzinha diferente aqui, para ficar fácil de verificar. E eu selecionei aleatoriamente aqui algumas outras variáveis socioeconômicas. Então, vocês vão ver que eu tenho aqui taxa de alfabetização, IDH no censo de 2010, razão de dependência no censo de 2010 e renda per capita no censo de 2010. Uma dúvida que costuma surgir nesse momento dos alunos é o seguinte: mas eu posso comparar a criminalidade de 2023 com dados socioeconômicos de 2010? Não é o ideal, mas considerando que, apesar de ter havido um censo em 2022, alguns resultados não foram divulgados pelo IBGE ainda, como o próprio IDH municipal, a gente vai trabalhar com os dados que a gente tem. Lógico que, se os senhores tiverem em mãos dados de Minas Gerais de algum fator socioeconômico mais moderno, podem se sentir à vontade para utilizar. E aí eu vou marcar com uma cor diferente essas variáveis aqui em relação à variável crime, simplesmente para ficar mais fácil para
me organizar em relação a essas variáveis. A primeira parte do trabalho, basicamente, vai pedir para a gente fazer o cálculo da estatística descritiva através da média, da mediana, de uma possível moda, se houver, muito provavelmente com dados numéricos, a gente não costuma ter uma moda, e o desvio padrão. A fórmula da média, em inglês, vai ser average. Eu vou vir aqui, selecionar da célula C4, que é onde está o primeiro valor numérico, até a última célula com valor numérico, no meu caso aqui vai ser a C647, eu vou iluminar esse valor e clicar uma vez em F4. E aí os senhores vão ver que vai aparecer esse cifrão antes do C, antes do 4, antes do C e antes do 647. E aí eu vou fechar o parênteses. Essa questão é simplesmente para travar. Quando eu arrastar essa fórmula, vai ficar travado o intervalo C4 e o intervalo C647. Eles vão ficar travados. Isso vai ser útil para quando eu arrastar isso aqui para baixo, aí vocês vão ver que aqui em cima, o espaço sempre continua o mesmo, porque eu travei com esse cifrão que eu obtenho através da tecla F4. A fórmula da média em português é muito simples. É a fórmula média. E aí eu venho aqui e faço a mesma coisa. Seleciono de C4 a C647 e fecho o meu parênteses. A fórmula da mediana em inglês é median. E a fórmula da mediana em português é igual a mediano. Então vejam que é muito fácil de escrever as fórmulas em inglês e em português. A fórmula da moda em inglês é mode. A gente vê que nesse conjunto a moda, o valor que mais se repetiu são as cidades que têm a taxa 0. E a fórmula da moda em português é igual a moda. Então são fórmulas muito fáceis. Vejam que muito facilmente os senhores conseguem obter esses valores. E, por fim, a última fórmula interessante aqui, que é a fórmula do desvio padrão, é STDEV, Standard Deviation, em inglês, ou a fórmula igual DESVPAD, desvio padrão, em português. Então, são fórmulas muito simples de operar. 647, F4 para travar. E pronto. Então, tanto usando as fórmulas em português como as fórmulas em inglês, a gente conseguiu rapidamente montar aqui a análise da estatística descritiva da nossa primeira coluna. A gente poderia agora simplesmente fazer a mesma coisa para as outras colunas. Então, se eu quiser trocar aqui para D, eu faço da coluna D. E eu poderia fazer isso com todas as colunas, então. Essa é a nossa parte da estatística descritiva, respondendo à primeira parte do nosso trabalho. E aí, o que seria esperado de vocês é que no slide vocês expliquem isso com um parágrafo, dizendo o que a média significa, o que a mediana significa, que a moda significa que é o valor que mais repetiu, ou seja, existem várias cidades, por exemplo, no estado de São Paulo,
em que a taxa para 100 mil habitantes foi 0, esse foi o valor que mais repetiu, que o valor de uma taxa de 5,61 homicídios para cada 100 mil habitantes é o valor que divide em 50% o conjunto, ou seja, metade dos municípios tem essa taxa ou menos que ela, e metade dos municípios tem essa taxa ou mais que ela, que a média é superior à mediana, e a média é de 8,10, logo esse conjunto não tem uma distribuição normal, né? Os dados não podem ser muito provavelmente considerados paramétricos, esse é o principal indicativo, né? Quando a média é bem diferente da mediana. A gente poderia usar uma outra fórmula. A gente poderia testar aqui a assimetria desse conjunto de dados através da fórmula SKIL. Então vejam aqui, ó, a simetria. E aí eu poderia testar a assimetria do nosso conjunto, 647. Verificar que ele possui uma simetria diferente de 0, de 2,21. Então isso também é um indicativo forte de que os dados não sejam paramétricos, de que a distribuição não seja normal. E eu poderia usar também, testar a curtose, que é com a fórmula CURT. Então, a fórmula de curtose, eu posso vir aqui, testar, verificar também, então, ó, que com uma simetria de 2,21 e uma curtose de 7,56, muito provavelmente esses dados não são paramétricos, ou seja, eles não seguem a distribuição normal. E isso vai ser muito importante, como a gente viu na aula teórica, para a gente decidir qual dos dois testes de correlação a gente vai fazer para responder à segunda parte do nosso trabalho. Bom, para a gente fazer então a segunda parte do nosso trabalho, utilização de métodos estatísticos para correlação, a primeira coisa que a gente pode fazer é usar a fórmula direta da correlação de Pearson, que é uma fórmula muito simples. Ela é a fórmula CORREL, coeficiente de correlação do produto momento de Pearson. Como que eu utilizo essa fórmula? Eu escrevo igual, CORREL, abre parênteses, e aí eu seleciono a primeira coluna de dados, que vão ser os meus dados criminais, e nesse caso aqui, eu vou travar. Então, eu vou apertar o F4. Vou apertar um ponto e vírgula, e aí ele vai me pedir qual é a segunda coluna que eu quero fazer o teste de correlação. E aí eu vou selecionar, no meu primeiro caso aqui, a taxa de alfabetização dos municípios de São Paulo. Mas nesse caso aqui, eu vou apertar a tecla F4 mais de uma vez, porque vejam que eu só quero o cifrão antes do 4 e do 647. Eu não quero o cifrão antes do delta, no começo de cada fórmula. E isso vai ser importante para eu poder arrastar a fórmula para o lado e automaticamente mudar a coluna que eu estou testando a correlação. Isso vai ser útil, por exemplo, se os senhores tiverem mais de um dado socioeconômico e quiserem testar ele antes de fazer o trabalho de vocês para ver qual produz uma correlação maior. Então, nesse caso aqui, eu fecho a fórmula, aperto Enter e pronto, gente. Esse é o valor da correlação. É praticamente nulo, né? A gente viu na aula que um índice de correlação é um número entre -1 e +1. Quanto mais perto do valor 1, seja o 1 positivo ou 1 negativo, melhor é a correlação, mais forte é a correlação. E quanto mais próximo de 0, pior é a correlação. Ou seja, nesse caso aqui, a correlação é praticamente inexistente do ponto de vista matemático. A gente poderia afirmar que não existe uma correlação matemática nos municípios do estado de São Paulo entre a taxa de alfabetização e a taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes. Se eu arrastar essa célula aqui para o lado, eu vou conseguir as correlações das outras variáveis. Então, vejam que a parte do C, que é o crime, ficou travado, e a parte que era delta virou eco, e agora está testando o IDH. E aqui nessa fórmula,
virou Fox, está testando a razão de dependência. E nessa outra fórmula, virou o Golf. Então, é por isso que eu apertei o F4 duas vezes para deixar o cifrão apenas no número das linhas e não ficar travado nas colunas. Ao passo que aqui ele ficou travado e sempre testando a correlação do crime com as outras variáveis. Então vejam, gente, que a melhor correlação que eu consegui aqui foi uma correlação de 0,11, né? 0,1050. Então, em todos os contextos aqui, as correlações foram bem próximas de nula. A gente viu lá na nossa tabelinha que entre 0 e 0,3 as correlações são fracas, sendo que 0 é uma correlação nula. Entre 3 e mais 0,5 ali já é uma correlação mediana, de fraca a mediana, acima de 5 até 7 ali é uma correlação moderada, indo para forte, e somente entre 7 e 0,99 ali é que é uma correlação muito forte, sendo que 1 seria uma correlação perfeita, isso é praticamente impossível de conseguir com dados naturais, com dados que não sejam artificiais. Bom, porém, vocês vão lembrar que com os testes que a gente fez, a gente chegou à conclusão que muito provavelmente a variável crime é não paramétrica, né? Ela não segue a distribuição normal. Quando a gente fez a estatística descritiva, a média e a mediana são bem diferentes, a gente testou a assimetria e a curtose e viu que os valores são positivos, então a gente chegou à conclusão de que a gente muito provavelmente não pode usar uma correlação direta de Pearson com esses dados. A gente vai usar, então, a correlação não paramétrica, que serve para os dados que não se ajustam à distribuição normal, dados não paramétricos. Infelizmente, o Excel e o Google Sheets, aqui, o Excel Online, eles não possuem uma fórmula direta para a correlação de Spearman. Eles só possuem uma fórmula para a correlação de Pearson. Porém, não temam, existe uma forma de bypassar essa falta da fórmula, que é relativamente muito simples para quem tem a experiência no Excel. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer, como visto nos slides da aula teórica, é ranquear os dados das colunas, tanto da coluna criminal como da coluna com o dado socioeconômico que eu quero correlacionar, eu vou precisar ranqueá-las. E para fazer esse ranqueamento, existe uma fórmula especial no Excel, e aí eu vou criar uma coluna de apoio, ou seja, eu vou criar uma variável, eu vou dar o nome nessa variável aqui de ranking da taxa de MVI. Então, para ranquear, tem uma fórmula muito simples aqui no Excel, eu escrevo igual R-A-N-Q, né? Rank, que é ordenar, né, em inglês, e tem essa fórmula aqui, ó, rank.avg, rank average, que é a média. Em inglês, média se fala average. Então, eu vou fazer a classificação média de um valor específico. Então, rank.average, e aí lá na coluna criminal eu vou clicar na célula F4, vou dar um ponto e vírgula, e vou iluminar de C4 a C647, e vou apertar o F4 duas vezes, travando somente os números das linhas e não travando as colunas. Ponto vírgula de novo, e eu vou escrever o número 1. Fechar o parênteses e vou dar um Enter aqui. O primeiro valor tem que estar 332 na tela de vocês. Se o valor não tiver 332, tem alguma coisa errada na hora de montar o banco de dados de vocês. Mas se tiver 332, está certinho. Agora, eu posso arrastar essa célula para o lado e veja que já mudou a referência aqui para D4 e D4 até D647, mantendo o 1, que é a classificação crescente. Vou arrastar tudo, então, né? Para todas as variáveis. Então, eu tenho 4 variáveis socioeconômicas aqui. E agora, se eu clicar duas vezes aqui, ou então se eu escolher arrastar até embaixo, eu tenho as minhas correlações, os meus ranqueamentos todos prontos aqui. Então, vejam que lá na última linha da planilha, todos os dados estão ranqueados. Esse tipo de ranqueamento, ele produz empates, pessoal. Então, por exemplo, no caso dos municípios que têm a taxa de MVI 0, todos eles vão estar
empatados no ranking. Então, eu tenho mais de 200 municípios em São Paulo com a taxa de homicídios igual a zero, e aí eles estão todos empatados na 125ª posição. Então, essa fórmula ela produz essa questão de empate. Precisa ser ela a fórmula que eu uso. Se eu quiser usar essa fórmula em português, no Excel, é a fórmula ordem.média. Então, ela também funciona em português. Ordem.med, que é MED com acento, que é a ordem média. Então, funciona tanto na fórmula em inglês, rank by average, como em português, ordenar pela média. Agora que eu tenho as colunas aqui com os ranqueamentos, é sobre essas colunas que eu vou aplicar a fórmula da correlação de Pearson. Então, no Excel, uma correlação de Spearman nada mais é do que a correlação de Pearson das colunas variáveis de apoio que ranquearam, que ordenaram as colunas com a variável natural, com o dado original. Eu vou fazer aquele esqueminha de cor nosso aqui, para a gente separar quais são as variáveis socioeconômicas. E aqui, então, eu vou fazer uma fórmula de correlação simples, igual a CORREL. A coluna que contém o ranqueamento, H, eu vou travar, e a coluna que contém o ranqueamento do dado socioeconômico, que eu vou travar somente em relação ao numeral. Vou deixar a coluna I aqui desbloqueada e vou bloquear somente os números, né? O cifrão está somente antes dos números das linhas. E vou apertar um Enter. Então veja que o índice de correlação já subiu, né? Por quê? Porque eu estava testando com o índice errado a taxa de alfabetização. Agora eu já verifiquei que tem uma certa correlação de quase 0,2. Vou arrastar aqui, vou ver que no caso do IDH a correlação diminuiu, né? Então, ela era de 0,10 usando o índice de Pearson negativa e agora ela produziu uma correlação de 0,07 e para as outras ela se comportou aumentando aqui de caindo de 0,748 para 0,554 e aumentando de 0,365 para 0,9, quase 0,1. Então, isso é a fórmula da correlação de Spearman. Ela é basicamente a aplicação direta da correlação de Pearson, é a fórmula da correlação de Pearson, porém, usando como colunas básicas as colunas em que eu ranqueei, que eu usei a fórmula rank.average ou ordem.média dos valores originais dos meus dados. Então, lembre-se de colocar esse 1 ao final aqui da fórmula de ranqueamento para ele permanecer crescente. Isso aqui são os índices das correlações de Spearman para dados não paramétricos, ou seja, dados que não seguem a distribuição normal, que muito provavelmente é o caso das nossas taxas de homicídio também em Minas Gerais, assim como foi o caso de São Paulo. Uma última condição que um analista de estatística pode fazer é criar uma coluna logarítmica. Esse tipo de transformação ele vai parametrizar dados não paramétricos, ele costuma normalizar os dados que não são normais. Quais são os cuidados que eu preciso ter quando eu uso esse tipo de transformação pelo logaritmo natural? Lembrar que números negativos não possuem números naturais e que zero não possui um logaritmo natural. Isso vai fazer, como por exemplo no caso de São Paulo e também aconteceria em Minas Gerais, as linhas que possuem a taxa de homicídio igual a zero vão ter que ser desprezadas. Então, eu vou perder cerca de 200 municípios aqui no estado de São Paulo quando eu fizer essa fórmula. Por outro lado, os senhores vão ver que ele vai produzir naturalmente índices de correlação um pouco mais elevados. Desde que os senhores saibam explicar isso, isso é plenamente aceitável do ponto de vista da estatística. Então, eu vou criar mais uma variável de apoio aqui. Agora, em vez de ser o ranqueamento, eu vou criar
uma variável de apoio, que é a transformação logarítmica de cada coluna. Então, igual ln, o logaritmo de um número, abro parênteses, e vou clicar no número aqui, C4. Vejam que, se eu chegar num município que tem a taxa 0, ele produz um erro. Tá vendo aqui, ó? Erro. Esse valor, função logaritmo, deveria ser maior que 0. Então, o que eu posso fazer para tratar esse problema? Quando eu chego aqui, eu coloco um se erro, if error, ao em volta dessa célula. Então, se eu estivesse fazendo em português, se erro, ou if error em inglês. Se erro é a forma em português. Então, vou produzir aqui o logaritmo natural de todos os valores nas minhas 5 colunas. Tanto a minha coluna que tem a variável criminal, quanto as minhas colunas que têm as variáveis socioeconômicas. E aí agora eu poderia repetir a minha fórmula aqui da correlação de Pearson, igual a Correl, e de M4 a M647, travo, e aqui eu vou selecionar a coluna e só vou travar os números. Vou deixar o November aqui sem o cifrão antes dele, nas duas partes aqui da fórmula. Vou fechar os parênteses, dou um Enter, pronto. Vejam que aqui eu produzi uma correlação de 0,45. Ela é bem maior do que aquela correlação inicial de nula, né? De 0,0065, praticamente nula. Agora, com a transformação logarítmica, eu cheguei numa correlação de 0,4575. Todas as correlações aqui, todos os valores aumentaram significativamente. Então, é isso que a transformação logarítmica faz. Ela deixa os dados mais parametrizados, mais próximos de uma distribuição normal, e com isso ela produz índices de correlação maiores. Lembrando que, no nosso caso aqui, como é uma variável que espera-se que seja possível o valor 0, existe esse lado negativo, porque todos os municípios que têm a taxa 0 vão ser pulados, não vai ser feita a correlação em relação a eles. Então, no nosso caso aqui, a gente vai perder cerca de 400, né, para 647, cerca de 250 municípios no estado de São Paulo, ou seja, quase mais de um terço, né, dos municípios do estado de São Paulo foram perdidos. Ainda assim, a gente produz algum tipo de correlação. Bom, então era isso, pessoal. Aí, agora no trabalho, espera só que os senhores interpretem o que o sinal positivo ou negativo quer dizer, o que o valor entre -1 e +1 significa na correlação, mas a fórmula é essa. Como os senhores viram, muito fácil de fazer. O trabalho, o baremo está bem autoexplicativo, são poucos slides. E é isso. Obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.